a proposta da UFABC, dentro das universidades de ensino superior, ela tem uma proposta muito interessante, que é o projeto pedagógico é bem complexo e diferente do que a gente vê em muitas universidades públicas, né? Mas na prática a gente ainda percebe uma resistência, às vezes, muito grande, não só dos professores, por conta de virem de uma formação mais tradicional, mas da própria universidade de compreender o que é esse projeto pedagógico, de como colocar ele na prática, né? Então acho que esse é um ponto. São dois focos assim, que a gente queria propor para a discussão. Esse é um. E o segundo foco é ligado à participação da UFABC na rede de ensino público, principalmente, né? Principalmente em torno dos campos, né? Que a gente conhece programas para as licenciaturas, né? O PIBID, para a Formate, as bolsas da CAPES para professores da rede pública. Escola preparatória, o próprio UFABC para Todos, que traz os alunos da rede para dentro da UFABC. EP Libras. Oi? Escola preparatória de Libras também. Escola de Libras. Enfim, a nossa pergunta é como que a UFABC, dentro do seu propósito de uma universidade de ponta do século XXI e do seu projeto pedagógico, pode interferir de uma maneira mais efetiva na rede pública, promovendo mesmo uma transformação de paradigma e não só criando programas que auxiliam, mas que não promovem essa mudança necessária na rede de ensino. Então, acho que é isso. Agora a gente tem 7 minutos para cada candidato expor, seja sobre o filme, sobre a sua análise, fica um tempo aberto para a chapa, né? Na verdade é um tempo para a chapa. A Vanessa vai marcar o tempo e vai indicar 1 minuto e 30 segundos faltando, estejam à vontade. Primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que está aí. É interessante vir aqui hoje, porque ontem, no fim da tarde, né, eu tive uma reunião, já quase à noite, com os professores da área de ensino aqui da UFABC. E que são aqueles que estão agindo diretamente com as licenciaturas aqui dentro da UFABC. Né? E a primeira coisa que a gente conversou, e aí vai no sentido de como que a UFABC pode ajudar a melhorar a parte do ensino básico e a região, mas a primeira coisa que eles disseram, e que eu sei disso já há algum tempo, é a falta da infraestrutura que a UFABC hoje oferece para a área de ensino dentro da universidade. Né? Só para vocês terem uma ideia, né, você vai poder ter Libras, a professora Isabel está indo embora, pediu redistribuição do cargo, está indo para a UFFF, e nós estamos ficando sem professor de Libras, que é uma coisa que é essencial na formação dos docentes, dos educadores, né, como o Tião falou ali, e aí é um problema que acabou caindo na mão dos diretores, porque eles é que vão acabar tendo que resolver isso e nós ficamos sem professor de Libras do dia para a noite. Né? Então, o que a gente discutiu é como consolidar a infraestrutura necessária na área de ensino dentro da UFABC. Né? Então, a questão das contratações de docentes, privilegiar as contratações de docentes, nós fizemos no GT, né, que a gente privilegiou a área de ensino como uma das áreas de importância para a UFABC, mas além dos docentes a gente precisa também de uma infraestrutura de staff mesmo, de TAs, de técnicos de ações educacionais, para que a gente possa realmente consolidar, porque se a gente não der a infraestrutura necessária para que essa área se consolide dentro da universidade, dentro da UFABC, não adianta dizer para você vamos fazer projetos com a comunidade externa, porque se a gente não tem nem ainda pessoas que conseguem realizar a que vieram a ser o propósito dela aqui dentro da universidade. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar condições para que as pessoas ligadas à área de ensino dentro da UFABC tenham as suas áreas consolidadas aqui dentro, tenham uma infraestrutura de técnicos administrativos, para que elas possam realmente desempenhar o seu papel. Só para vocês terem uma ideia, né, o PIBID, vocês citou o PIBID, nós acabamos agora de ganhar mais um projeto, e tem agora um projeto interdisciplinar do PIBID na área de Física e Matemática.
E a professora responsável pelo PIBIT falou assim: Valdecir, eu estou desesperada porque não tem gente para trabalhar na parte administrativa mesmo do PIBIT, né? Ela falou: eu tenho vergonha de mandar os meus alunos para o estágio e eu não conheço a escola que ele está fazendo estágio porque eu não tenho tempo de me dedicar a essa questão, porque hoje falta realmente uma estrutura na área de licenciatura aqui dentro da UFABC muito grande. Então a primeira coisa, se a gente quer ajudar o ensino básico aí fora, a primeira coisa é consolidar a área de ensino aqui dentro da universidade. Segunda coisa, nós estamos aí com todo um projeto discutindo no MEC das licenciaturas interdisciplinares. Então, trazer as licenciaturas interdisciplinares aqui para dentro da UFABC. Há 30 anos atrás, quando eu fiz o curso de graduação, os pedagogos eles tinham uma imagem muito ruim, né? Era aquela senhora de cabelo de laquê, de colar de pérolas, né? E que falava de cima para baixo, porque eu sou pedagoga. Hoje a visão de pedagogia é essa visão aí, né? Uma visão de aproximar, de ser educador realmente, né? Então, como a nossa proposta é trazer o BCH também aqui para Santo André, a gente crescer essa área de humanidades, e juntamente com as licenciaturas interdisciplinares, conversei ontem com o pessoal da área de sociologia, que também quer implementar a licenciatura em sociologia aqui na universidade, a gente crescer e dar condições para que as licenciaturas interdisciplinares cresçam, junto com o crescimento também de um curso na área de pedagogia, mas essa pedagogia moderna. Não é aquela pedagogia que eu estudei há 30 anos atrás, né? Porque essa pedagogia de 30 anos atrás é como a crítica do filme ele fez, né? A pedagogia do ensino básico é uma coisa hoje que tem que ensinar o aluno a aprender. Aliás, que é também a filosofia da UFABC. A UFABC hoje, ela se desvirtuou dos caminhos, não tão grande assim, mas que ainda dá para recuperar, né? Fazer essa recuperação do aprender a aprender, porque eu acho que a gente desvirtuou um pouco. Para você ter uma ideia, quando começamos a UFABC, nós tínhamos aqui os terrenos aqui da Santa Adélia ainda, muitos professores davam aula ali no terreno, ao ar livre, dentro de Juruto, só que com o tempo as pessoas acabaram sendo castradas, né, nas suas inovações de ensino, dentro da UFABC. Então, se a gente não reverter essa situação dentro da UFABC, a gente não vai poder colaborar com um projeto bonito desse. Porque a gente primeiro tem que adquirir essa cultura dentro da UFABC também. Então, as propostas são privilegiar esse grupo da área de ensino, consolidar eles, dar a infraestrutura necessária para que eles possam trabalhar aqui dentro da universidade, porque aí sim, depois eles vão poder trabalhar com a comunidade externa. E dentro do nosso projeto, só acabando, falta um minuto ali para me mostrando, a nossa proposta é não ter escola de aplicação. A nossa proposta é não ter escola de aplicação na UFABC, mas sim adotar escolas da região. Então vamos começar quando tivermos a infraestrutura necessária, porque quando eu fiz essa proposta para o pessoal de ensino, eles adoraram, acharam magnífica, mas eles falaram: Valdecir, a gente só pode se dedicar nisso quando a gente tiver uma infraestrutura para a gente satisfazer pelo menos as necessidades básicas da área de ensino aqui dentro da UFABC. É adotar uma escola que precise realmente de novas metodologias educacionais e... Desculpa, o Pelúcio deve estar perguntando onde que é, e trazer essa escola para dentro da universidade e levar nossos profissionais para dentro dessa escola. Então, adotar uma escola e uma vez que o projeto seja desenvolvido nessa escola, a gente possa levar esse projeto a outras escolas, que não é de periferia necessariamente, mas de escolas que precisam de toda uma assistência educacional. Tá bom. Agora, muito obrigado, professor Klaus. Bom, nós vamos dividir a fala entre nós e o professor Dasha começa. Eu acho que é interessante a exibição do vídeo, né? E a gente, na verdade, vê dois mundos, né? O mundo da escola pública, né? E o mundo aí dessas propostas de alternativas para a educação, né? Não sei se vocês estão trabalhando o tema. Primeiro eu queria parabenizar e fiquei bastante contente de ver alunos que não são da licenciatura, que seria normal, se preocupando com as questões de ensino nessa profundidade, nesse grau de profundidade. Eu acho que isso é
extremamente interessante e acho que é fruto do projeto pedagógico da UFABC que permite esse trânsito e essa visão. Eu não sei se vocês chegaram, saiu recentemente, acho que há 1 ou 2 anos, um livro do Saviani que fala História Pedagógica do Brasil. Ele faz um percurso interessante a respeito das questões pedagógicas do Brasil, desde os jesuítas, né, desde José de Anchieta até agora, mais recentemente, uma discussão de redemocratização, passando pelo período de industrialização e pela ditadura, pelo processo da ditadura. Eu acho que é importantíssimo a gente entender isso, porque o que o vídeo nos coloca é um confronto entre a escola para a profissão, para o mercado, e a escola para a humanização e para a vida. É isso que o vídeo fundamentalmente coloca. E entender isso no contexto histórico do país, e por que hoje, né, coisas que em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos já está se rediscutindo isso há muito tempo, porque só agora a gente começa a rediscutir, né? Então, eu estava comentando com um colega que na Escola da Ponte, em 98, né, eu estive lá com um grupo de educadores de São Vicente de Santos, e um aluno desses aí que nos apresentou a escola, né? Ele entendia tudo do projeto pedagógico da escola e tudo mais. Eu acho que essa é a perspectiva de educar para a vida, educar como uma prática de humanização, né? E não simplesmente de treinamento e de formação de mão de obra para o mercado de trabalho, que é fundamentalmente a história da educação no Brasil. Do Brasil rural para o Brasil industrial, universalizou-se o acesso ao ensino fundamental. Nós tínhamos até 70 e pouco vestibular para a quinta série, né? Admissão, exame de admissão para a quinta série. Depois, necessidade de ampliar o mercado, o contingente de mão de obra para a indústria, universalizou-se o ensino fundamental até a 8ª série, na verdade, no interesse do mercado e da industrialização. E hoje nós discutimos a universalização ou não do ensino superior. Agora, se nós continuarmos discutindo na perspectiva apenas do mercado, né, nós não vamos ter essa escola. Nós vamos ter a escola enfileirada do treinamento e tudo mais. Eu acho que o projeto pedagógico realmente da UFABC tenta justamente, na verdade não são questões incompatíveis, mas elas têm que ser dosadas, elas não podem ser exclusivamente profissionalizantes, entender? E nós temos os absurdos de ensino apostilado na primeira série do primário, na perspectiva do adestramento e do treinamento dos alunos, que leva a um distanciamento enorme e a todos os problemas que o vídeo bem tratou, né? Acho que são desafios realmente da gente rever as nossas práticas, e aí uma das questões que a gente coloca é justamente discutir criticamente a questão da interdisciplinaridade, como nós estamos fazendo, onde nós estamos fazendo, se é que estamos fazendo mesmo, né? Os tais dos observatórios que a gente coloca, tanto o observatório da interdisciplinaridade, da inclusão social, como fazer isso com inclusão social, porque muitas dessas práticas não são inclusivas, né? E com excelência acadêmica. Somando o que o professor Dácio falou como fundamento conceitual, no nosso programa de gestão nós prevemos 3 linhas de ação com relação ao ensino fora da universidade. É muito pertinente nesse momento da eleição, em que a universidade gira muito em torno de si mesma e olha para o próprio umbigo. Discutimos muitos problemas internos nos últimos dias. É muito importante vocês chamarem a nossa atenção para olhar para fora, a responsabilidade da universidade como um mundo fora dos muros. E então nós propomos 3 linhas de ação. A primeira é localizada e passa pelas parcerias com as escolas. De fato, a UFABC, de uma certa forma, já adotou 6 escolas, 6 ou 7, no programa PIBID. Se minha memória não me falha, nós temos parcerias com 6 escolas aqui em Santo André e uma em São Caetano. E isso temos que aprofundar as parcerias com essas escolas e incluir mais escolas nesse programa.
Uma outra medida localizada é abrir mesmo, fazer valer a palavra para todos no FBC para todos, que hoje o foco do FBC para todos não é para todos, mas o foco é no ensino médio. Então nós podemos incrementar o escopo, aumentar o escopo do FBC para todos. Então são as atividades no PIBID e na extensão como o FBC para todos, que é a primeira linha de ação, que são as coisas localizadas, paliativas. Numa segunda linha de ação, temos que pensar numa escala de tempo daqui a 2, 3, 5 anos, que é reforçar as licenciaturas. Se nós reforçamos as licenciaturas hoje, o resultado disso vai se manifestar na prática daqui a 5 anos. Então, isso não é algo que traz resultados imediatos, mas através de mais licenciaturas com melhor estrutura, vamos poder transformar numa escala de tempo de alguns anos. A terceira linha de ação é a linha do estudo. A universidade, por toda a competência que tem, está numa situação privilegiada para desenvolver estratégias para melhorar a educação, para propor políticas públicas para melhorar a educação de todos os níveis. E isso é algo que é próprio da universidade, que não é apenas paliativa, não é apenas em curto prazo. A melhor forma da universidade mudar o cenário do país é através da sua produção acadêmica, que leva a propostas, a estratégias, a políticas mais eficazes para ter uma mudança de longo prazo. Agora a gente abre, se alguém tiver alguma pergunta para ambos os candidatos aí. Eu tenho uma pergunta em relação ao projeto pedagógico, que às vezes a gente sente como alunos que existe um medo de professores e diretores de se discutir o projeto pedagógico e a aplicação. Um exemplo que eu dou é o conceito e nota. A gente sabe que todo mundo usa um quadro de conversão, nota-conceito. Tem até cursos, não sei se vocês sabem, que estabelecem um padrão totalmente fora do projeto pedagógico, que é seguido por todos, de cima para baixo. E a gente sente isso, existe um medo de se discutir a aplicação do projeto pedagógico, se é necessário um estudo, uma reestruturação, ou então treinar os professores, porque às vezes o professor chega aqui, tem uma versão ao projeto e fala, não quero nem ver o que está escrito aqui. Então, queria saber a opinião de vocês disso e se o que a gente sente realmente acontece. 2 minutos é o tempo de resposta. Você também indica para eles qual foi o tempo. Vocês comecem? Acho que é bom a gente Bom, eu nas minhas disciplinas eu uso conceitos. Eu não uso tabelinha. Eu uso conceitos mesmo. Acho que isso é de acordo com o projeto. Não podemos simplesmente cobrar do professor que ele mude as notas para os conceitos. Aí, se ele não oficializa a tabela, ele vai ter a tabela na cabeça dele e, na verdade, nós não mudamos nada. O que temos que fazer é educar o educador. Mostrar as vantagens da avaliação por conceitos para o professor, que muitos colegas realmente ainda não entenderam. Não? Então, isso não passa pela proibição das notas, proibição das tabelas no ensino médio, passa por conscientizar o professor. Eu acho que a proposta nossa de criar espaços para discussão, aí eu vou discutir excelência acadêmica do ponto de vista do ensino, contextualizado no nosso projeto pedagógico. Eu acho que é isso que nós temos que fazer e criar esses espaços, não só com os professores, mas os professores, os alunos, os técnicos administrativos, que muitas vezes os mecanismos administrativos criados pela universidade impedem ou dificultam o exercício do projeto pedagógico. Quantas vezes a gente não ouve de que não vamos implementar tal coisa porque o sistema não dá conta. Nós não podemos estar sujeitos aos sistemas. Tudo bem, nós podemos entender que o sistema tem uma limitação a ser superada e não o contrário. Então eu acho que esse espaço de discussão é fundamental que ele aconteça, mas ele tem que ser transversal, não pode acontecer na graduação, porque o ensino não acontece só na graduação. O ensino envolve a extensão, envolve a pesquisa, envolve a pós-graduação, envolve a gestão acadêmica. Então nós temos que discutir isso transversalmente.
né? Sem dúvida nenhuma. Aí montar as estratégias, são cursos, são capacitações, são vivências, são buscas de experiências, são projetos pilotos, que existem já algumas iniciativas nesse sentido. E aprofundar algumas questões conceituais, que essa questão do conceito é uma questão conceitual. Você me chama? Gabriel. Gabriel, quando a gente criou a UFABC em 2006, e os primeiros professores concursados que entraram em setembro de 2006, nós promovíamos discussões, debates, seminários sobre todo o projeto pedagógico da UFABC, que era inovador e que as pessoas vinham de universidades ditas tradicionais e que não tinham essa visão do que era o projeto da UFABC. Então, várias vezes, o próprio reitor na época, o professor Bilaco, ele mesmo dava palestra para os docentes se situarem, né? Eu mesmo, os professores do CMCC, dei várias palestras sobre o projeto pedagógico da UFABC, envolvia essa questão de avaliação por conceito, que, como eles disseram, dar nota e depois usar uma tabelinha para transformar em conceito, isso não é avaliação por conceito. Avaliação por conceito é toda uma teoria muito maior e implica eu conhecer você, Gabriel. Gabriel, as aulas que você fez, as suas participações na minha aula. Então é toda uma teoria de avaliação por conceito que é muito mais fundamentada do que simplesmente dar uma nota numa prova e depois transformar isso em conceito. Então todos esses seminários de discussão, essas capacitações eram feitas no início. Depois de um tempo para cá, essas capacitações deixaram de ser feitas. Então muitas vezes o professor está usando a tabelinha porque ele não sabe. Ou ele não entende o projeto pedagógico, não porque ele não queira, porque não foi mostrado para ele quais são as diferenças do nosso projeto pedagógico de uma universidade tradicional que ele veio. Então é necessário a gente voltar a essa questão da capacitação do docente para que ele entenda realmente o teor do projeto pedagógico, que vai ao encontro de todos esses modelos inovadores, certo? Mas é necessário a gente capacitar o docente para que o docente realmente entenda e ele tenha a opção também de não querer participar desse projeto. Mas primeiro ele tem que conhecer exatamente qual é o projeto para que ele possa realmente decidir se ele quer ou não quer participar dessa inovação. Então eu acho que falta um pouco mais de atuação da gestão maior da universidade em relação à capacitação dos docentes em relação ao nosso projeto pedagógico. Obrigado, professor. Eu acho que esse é um assunto que o Gabriel trouxe, muito pertinente quando a gente discute educação. A gente começa a pensar como que essa escola avalia, né? As escolas que passaram ali, como é o sistema de avaliação deles também. Eu acho que é um caminho também que a gente pode aprender, uma metodologia que a gente pode buscar saber também para aplicar na UFABC. E essa questão da capacitação dos professores em saber lidar com o nosso projeto, isso eu acho que é um ponto sim a ser trabalhado. Diversas vezes eu converso com o professor Deival, com o professor Wesley, e a gente brinca, eu falo com eles que é preciso às vezes estabelecer também, assim como a gente tem um PEAT para alunos, o PEAT para os professores ingressantes também, para entender essas metodologias de não trabalho. Não só para os ingressantes, para os que já estão aqui. Essa discussão tem que ser continuada. E parece que tem alguma pergunta. Pode fazer primeiro? Em cima disso, o senhor acabou de falar de avaliação por conceito, que o professor tem que conhecer o aluno. Mas muitas vezes o professor tem uma sala desse tamanho cheia, como que ele vai conhecer os alunos? Que é difícil. Eu concordo também que tem que ser essa avaliação por conceito, mas como resolver essas limitações que dificultam, até mesmo na questão da aula, que às vezes o professor sobe, ele praticamente dá uma palestra, ele tem dificuldade ele praticamente não interage com os alunos e acaba sendo uma palestra, muitos alunos ficam desatentos, muitos dormem e acaba perdendo essa coisa que é importante de o contato aluno-professor, participação na aula. Como se resolve isso? Primeiro eu queria só justificar, eu tenho aula em São Bernardo, então eu tive um problema de trânsito, não consegui chegar aqui no horário. Saí atrasado do horário, não consegui chegar no horário. Mas esse é um problema que de fato existe. Nós vamos ter que enfrentar uma série de situações, essa situação e outras situações parecidas com essa. Quer dizer, seguramente, na hora de você traduzir o projeto pedagógico, particularmente essa questão, por exemplo,
enfim, essa demanda de que a gente faça uma avaliação qualitativa, na hora de você enfrentar isso numa sala de aula com 90 alunos, como, por exemplo, as primeiras turmas, né, dos DIs em geral são turmas grandes, as disciplinas básicas são turmas grandes. Bom, a estratégia que a gente tem usado nessas salas maiores é a estratégia digamos assim, de usar mecanismos de ensino à distância, que talvez permita criar uma aproximação maior entre o professor e o aluno. Se você, por exemplo, em algumas disciplinas é possível você utilizar ferramentas eletrônicas, como por exemplo o blog, e aí você pode acompanhar de uma maneira um pouco mais, digamos assim, próxima do desempenho do aluno. Mas essa é uma das técnicas. Mas, por exemplo, eu estou acostumado a dar aula para 90 alunos, eu dou as disciplinas básicas do DCIT, e uma das técnicas que eu uso é você trabalhar com o aluno toda a sala de aula, toda a aula. Né? Todos os últimos 15 minutos da aula eu pego e eu trabalho para os alunos fazerem. Eu já sei aquele assunto que eu estou ensinando, ou que eu tenho a pretensão de ensinar. Agora o aluno precisa aprender e ele vai aprender trabalhando também desse mesmo jeito. Então existem outras técnicas, essa por exemplo. Só que às vezes o professor não realiza essas técnicas porque falta infraestrutura de apoio, por exemplo, monitores. Monitores é uma coisa que falta nessa universidade. É você criar grupos de discussão e esse grupo de discussão gerar trabalhos. Agora, o professor tem várias atividades, ele não vai ter tempo de toda a aula dar um trabalho e corrigir aquele trabalho. Então é necessária essa infraestrutura de monitores para ajudar o professor a conhecer melhor o aluno. Então existem outras técnicas para a gente também viabilizar isso. Né? Acho que sua pergunta é muito importante porque chama a atenção a diferença entre o sonho e a realidade, ou entre alguns casos excepcionais e a realidade da maioria. O que vimos no filme não é a realidade nas escolas brasileiras. São algumas escolas fantásticas, não? Que trabalham muito bem, mas não é a realidade. Então nós, educadores, professores, gestores, nós temos que ter o sonho, manter vivo o sonho, mas nós temos que lidar com a dura realidade, que não é essa. Não é a realidade do professor que pode voltar da aula, embaixo da aula, que o professor Valdecir falou. Nossa realidade são essas, que nós temos aqui. Então nós temos que trabalhar dentro dessa realidade o que é possível fazer e esticar as margens do possível cada vez mais. Então, tentar implementar um sonho numa realidade que não se adapta a esse sonho cria só piores injustiças do que a situação material. Isso tem que ser feito com um discernimento. Agora, eu acho que tem associadas as ferramentas ou as técnicas que a gente possa usar, uma coisa nós temos que colocar, né, que é a relação professor-aluno. Obviamente o MEC se interessa para salas de 120, entendeu? Eu em 2010, no PCIT, eu propus que a gente limitasse a 60 nas teóricas, e não sei se Pimentel se lembra disso, e na ocasião, mas fizemos a alocação de 60 por teórico, né? Com o número de professores, lógico, tivemos uma sobrecarga de professores e tal. Numa avaliação de como foi o desempenho dos conceitos daquelas disciplinas, nós fizemos isso por um ano, né? Daquelas disciplinas, nós tivemos dados interessantes e significativos de mudança de desempenho. Sem dúvida nenhuma, a relação tem que estar apoiada numa série pode estar potencializada numa série de ferramentas, mas a avaliação por conceito passa por um conhecimento na relação professor-aluno, né, que pode estar apoiado por várias ferramentas, e deve estar apoiado por várias ferramentas. Mas essa discussão, justamente, a gente completar o nosso quadro de docentes, e é uma discussão, aí não só da UFBC, mas é uma discussão nacional, de como você melhora as relações professor-aluno, porque há uma tendência de inchar isso. Antes de passar para a última pergunta, queria só fazer um complemento das 3 escolas que apareceram. A primeira é uma escola, é uma ONG, né, um projeto de escola pública para os alunos, mas é financiado por empresas. A segunda é uma escola pública de Ubatuba e a terceira também é uma ONG. A gente documentou escolas particulares, públicas, ONGs, etc.
E tem casos, por exemplo, tem uma escola pública que a gente documentou em Heliópolis, que são 1.700 alunos, e eles têm uma proposta de democratização do ensino ali dentro, né? O que a gente percebe é que o grande paradigma que se quebra para se conseguir dar conta dessa relação, fazendo com que se dê conta do tanto de alunos, é o rompimento da obrigatoriedade da aula, por exemplo. Isso é um ponto profundo para se discutir na FBC, complexo, porque quantas disciplinas a gente, enquanto alunos, por exemplo, não tem uma classe que o professor não dá conta de fazer algo diferente pelo tanto de alunos, mas ao mesmo tempo ele obriga a presença, senão ele aprova por falta, só que ele declama os slides ali, então eu me questiono sempre que eu venho para uma aula e falo, qual que é a necessidade de eu estar aqui? Só que eu tenho que estar, porque senão eu reprovo. Então, tem sempre essa discussão que é mais complexa e profunda, mas que eu acho que tem que estar à tona, porque as escolas que são públicas e com uma quantidade elevada de alunos, elas encontram caminhos e eu acho que nada é impossível para a FBC. A UFBC tem diferentes alunos, cada um com suas diferencialidades, seus diferentes objetivos, com desvantagens e vantagens do processo de aprendizagem. Muitos dos quais escolhem a Federal do ABC tanto pelo seu projeto pedagógico como pelas possibilidades de uma formação interdisciplinar. Considerando esse contexto e o contexto apresentado no filme, como os candidatos planejam deixar a experiência do aluno durante a sua passagem na universidade uma experiência mais construtiva e proveitosa para seus discentes, seja como experiência de vida, que muitos alunos levam a experiência da sua graduação, da pós-graduação para a vida inteira, ou seja, como forma de se obter e produzir novos conhecimentos. De novo, eu acho que essa é quebrando alguns paradigmas, né? De novo, nós estamos numa relação professor-aluno, onde a resposta tem que sair do poder central, né? Eu acho que a gente tem que inverter justamente isso, né? Eu acho que a gente tem que efetivamente criar os espaços de discussão, tanto de capacitação, mas de discussão crítica efetivamente. Discussão crítica efetivamente do que acontece em sala de aula, do que acontece na administração, do que acontece na pesquisa, na iniciação, como isso está acontecendo e o que tem de pró e tem de contra, né? Nós não temos feito esse exercício, né? Realmente não temos feito. Eu acho que concordo que houve um descuido nos últimos concursos de não arregimentar o corpo docente para uma análise mínima, de maior profundidade com relação a isso. Isso nós somos críticos a isso também, né? E eu acho que não dá para fazer, não tem fórmula pronta, porque eu costumo brincar, não dá para você botar remédio antigo com problema novo. Ninguém tem essa nossa experiência. Nós temos que inventar um remédio novo, né, para os problemas que nós estamos fazendo. E há uma tendência perigosa de se engessar mesmo, não se resgatar. E só para dar um exemplo do que pode ser feito com relação aos professores, eu participei de um grupo de trabalho que fez uma proposta para um novo edital para a contratação de professores titulares. E nesse edital nós colocamos que a banca pode fazer aos candidatos perguntas sobre o projeto pedagógico da universidade. Isso é uma novidade, isso não existe em muitos lugares, não existia em concursos anteriores aqui. Agora pode. Isso vai fazer com que o candidato ao professor do FBC agora estude o projeto pedagógico antes de fazer o concurso. Isso realmente vai mudar. A outra parte da resposta é fazer com que o aluno seja protagonista da sua carreira na universidade. O aluno, essa liberdade que o aluno tem que ser preservada e incentivada. O aluno é protagonista. Só corrigindo, dizer que nunca houve essa iniciativa na FBC. Nos concursos do CMCC, as bancas eram excluídas a fazerem perguntas sobre o projeto pedagógico da FBC. E muitos docentes foram reprovados porque a banca falou, olha, ele não conhecia nada do projeto pedagógico, embora ele tivesse um conhecimento grande na área que ele queria atuar como pesquisador. Então, quer dizer, isso já foi feito, mas é só uma correção. Eu acho que a sua pergunta vai principalmente no sentido da gente respeitar as diferenças, né? Dentro de uma sala de aula, a gente tem aquele aluno que não precisa do docente para aprender, aquele aluno que precisa do docente, mas como um auxiliar para tirar dúvidas, e aquele aluno que, além do docente, ele precisa do monitor, precisa dos colegas que estão em volta dele, e precisa de toda assistência, porque ele realmente teve uma formação ruim naquela área e precisa de toda assistência.
nós temos dentro da sala de aula alunos de tudo quanto é tipo. Aqueles que não precisam do docente, que já sabem aprender sozinhos, esses aí eu acho que eles vão se virar sozinhos, independente do modelo, certo? Agora, para aqueles que precisam do docente, seja para auxiliar, seja de toda uma infraestrutura de equipe para justamente auxiliar o aluno, esses a gente precisa prestar atenção neles. Existem várias propostas, inclusive há 4 anos atrás a gente entrou em contato com um grupo de ensino de física da USP, né? E nós íamos implementar um modelo aqui na sala de aula que era o seguinte: os grupos se dividiam e esses grupos tinham que ser heterogêneos, no sentido de ter os melhores alunos e aqueles alunos que não conseguiam acompanhar, tinha que ser heterogêneo. E a nota era do grupo, ou seja, o bom aluno tinha que se esforçar também para que aquele aluno que tinha dificuldade também conseguisse se desenvolver. E esse modelo já foi implementado em várias escolas e isso dava resultado, e a gente estava para implementar isso aqui quando começou a nova gestão e a gente acabou abordando esse projeto. Então, quer dizer, para atingir esse objetivo, tem várias iniciativas do pessoal que estuda a parte de ensino aí, que são os especialistas e que devem ser consultados. Obrigado pelas respostas. Antes de encerrar eu tenho só mais um direcionamento para cada uma das chapas, e depois a gente já passa para os comentários finais, porque o tempo já está acabando. Mas a gente percebe que tem as ações extensionistas da universidade, e aí a gente, olhando um vídeo desse, olhando o professor acabou de falar na USP, sabe assim, as ações externas da universidade e as ações extensionistas que a universidade já faz, elas trazem um retorno muito positivo para a universidade, no sentido de fomentar mais ações, de fomentar mais discussões, e a gente tem, visando agora a influência no ensino básico diretamente da universidade, a gente tem, além dos programas, tem os programas que vocês citaram, né, o PIBID, por exemplo, a escola preparatória, que está bem atuando nos alunos que estão na fronteira e saindo do ensino médio para entrar para a universidade, mas uma preparação assim, para a universidade, além de ter uma influência social para aquele aluno, que é a ideologia do pensamento universitário ali, que tem alunos daqui e ali replicando essa ideologia, fomentando esses alunos a necessidade de estudar, de se aprimorar, né, buscar mais conhecimento. E nós temos também os colégios de aplicação também, que a universidade já tem uma proposta, o professor tocou nesse assunto na fala inicial dele. A universidade tem uma proposta já de estabelecer os colégios de aplicação. São colégios de excelência quando você escolhe o país, assim, né? O colégio agora, pelo ranking 2012 do Enem, o Colégio de Aplicação de Viçosa ele se destaca, foi o melhor colégio público e o 4º do país, assim, então salta aos olhos, mas é um ensino que é segregado, assim, são poucos, de certa forma elitista, porque cria em torno dele assim, cursinhos, escolas voltadas para aquela aprovação, para os alunos terem os melhores, melhor mesmo, assim, estar nas melhores escolas dos rankings. Então, nesse sentido, eu queria saber assim, de cada um dos candidatos, desses projetos que a UFBC já tem, qual a visão, uma análise mais crítica mesmo dos projetos que a UFBC já tem, dos projetos que ela pode vir a ter, a escola preparada, o colégio de aplicação ele está citado no PDI, qual que é a visão de cada um dos candidatos mais a fundo a respeito disso, e sobre toda a nossa temática da influência da UFBC, que a gente vê como um desafio, até posto pelo professor Waldman no balanço, como eu citei, que um dos grandes desafios da universidade, quando eu perguntei pelos próximos 4 anos, é justamente essa influência da universidade, além dos muros da universidade. Então eu gostaria de saber de vocês assim, quais ações diretas podem ser tomadas, tanto nos projetos existentes quanto nos projetos possíveis de existir na universidade. Seguindo a ordem agora, como eu já disse, a gente, ouvindo os especialistas da área de ensino, a gente não é a favor da criação do colégio de aplicação da UFBC, justamente por esse caráter elitista que os colégios de aplicação têm hoje em dia, que geram inclusive disputas de cursinhos preparando para a escola de aplicação, né? Então a gente é a favor de um modelo que é defendido pelos especialistas na área, de você adotar escolas carentes, não precisam ser escolas de periferia, porque aqui no centro a gente também tem escolas carentes,
Então, adotar escolas, a universidade dá condições de infraestrutura para que projetos educacionais sejam desenvolvidos nessas escolas, trazer o docente dessas escolas para dentro da universidade, para capacitá-lo aqui dentro da universidade, trazer os alunos dessas escolas para dentro da universidade, para eles visualizarem, um dia eu quero estar dentro da UFABC, então é alguma coisa motivadora para eles. Então fazer todo esse apadrinhamento da UFABC em relação a essas escolas da região. Mas isso só é possível, eu repito, se a gente conseguir a infraestrutura necessária para os docentes, para os tais da área de ensino da universidade, né? Porque a percepção que a gente tem conversando com essas pessoas é que na teoria a universidade até diz que apoia e tudo, mas na prática eles estão se sentindo totalmente descobertos, né, hoje na universidade, e eles estão sufocados, eles não conseguem desenvolver projetos fora da universidade, extensionistas, tudo, porque eles mal conseguem ter energia, fôlego suficiente para cumprir com as obrigações deles dentro da universidade, que é formar docentes, né? Então o grupo de ensino, eles realmente estão pedindo socorro. Primeiro a gente dá condições para que isso possa acontecer e depois ir nessa linha da gente justamente poder ajudar a comunidade externa dentro dessa linha de adoção de escolas, né? Porque a gente entende que escola de aplicação, a gente pode criar uma escola de aplicação em Mauá, vai criar um monte de problemas de pessoas querendo entrar na escola de aplicação e a gente não vai resolver um problema social. Então a gente entende que essa linha de adoção de escolas é a melhor linha a ser adotada e que, pelo que eu tenho conversado com os especialistas da área, é a linha de pensamento deles também, certo? Então é nesse sentido que a gente pretende fazer essas inovações. Outra linha que a gente tem que fazer urgentemente com a introdução das licenciaturas interdisciplinares é se preocupar com a educação básica, porque hoje o PIBID e todas essas coisas é com a educação no ensino médio e no final do ensino básico, fundamental. Então, talvez a gente se preocupar com a criação de pedagogias, de cursos de pedagogias modernas aqui dentro da universidade também, com a criação das licenciaturas interdisciplinares. Obrigado. Bom, com relação à colégio de aplicação, a nossa posicionamento é muito parecido. Nós também não queremos esse modelo aqui no UFABC. Com relação à adoção de escolas, eu entendo que as parcerias que temos com 6 escolas aqui da região são a semente dessa adoção. Eu conheço professores de algumas dessas escolas, já temos convênios com elas, então nós temos uma boa base para usar essas escolas como já temos, com os quais já temos parcerias, que já tem aluno deles aqui, já tem aluno da UFABC lá, para fortalecer essas parcerias e abrir o leque de parcerias. Com relação a primeiro construir a infraestrutura aqui e depois ajudar lá fora, de fato tem uma diferença no posicionamento entre as duas chapas, que é a mesma diferença que já discutimos quando falamos de novos DIs, de novos campi da universidade. E acho que se esperarmos até ter uma infraestrutura completamente adequada aqui dentro, nós vamos esperar tempo demais. A sociedade tem pressa, ela não pode esperar tanto. A sociedade, nós somos uma universidade pública, a miséria lá fora é muito grande, nós temos que ajudar lá fora e não podemos esperar ter condições perfeitas, temos que dar condições aceitáveis, cada vez melhores aqui, mas assim que tivermos as mínimas condições para ajudar lá fora, temos que ir e ajudar lá fora. Dois aspectos tão citados no nosso plano de gestão é justamente o que a gente chamou na área de extensão da criação ou estímulo à criação dos laboratórios de extensão. Acho que são espaços importantes de articulação, assim como tem os núcleos de pesquisa, né, de valorização das atividades de extensão, e são espaços importantes de agregação de grupos de pesquisadores que têm na extensão seus objetos de pesquisa, de ensino e pesquisa, né? E esse sim pode ser espaços institucionais importantes, porque na verdade atividades dessa natureza muitas vezes são sempre deve ser de iniciativa do professor ou do grupo, né, de pesquisa e tal, mas que não encontram um espaço institucional onde efetivamente possa se alocar recursos e montar estratégias, programas mais definitivos.
Outro aspecto que foi uma discussão interessante, que aconteceu recentemente, foi a criação dos laboratórios de licenciatura, né, os laboratórios para ensino os laboratórios de ensino, né, de práticas de ensino. Esse foi o nome que a comissão de graduação deu. Nessa perspectiva, junto desses laboratórios, no nosso entendimento, desses laboratórios de práticas de ensino que devem ser alocados os técnicos, o suporte, para que efetivamente o corpo docente, que realmente está sem esse suporte, possa efetivamente encontrar um espaço para desenvolvimento das suas práticas. São duas ações já. Só mais uma. Eu queria saber dos senhores o que os senhores acham de videoaulas, no material de apoio aos alunos. Eu já em algumas matérias a gente vai pesquisar no YouTube, a gente acha algum material didático, professores explicando. Na minha opinião, eu acho que assim, ajuda bastante. E eu acharia muito interessante que às vezes aqui também existisse esse tipo de coisa, ter o material, as aulas dos nossos professores gravados para que a gente pudesse revisar, voltar, parar, entender, voltar. Só para citar um exemplo, existe o projeto PI semipresencial, que acho que aconteceu no quadrimestre passado e foi uma experiência, né? Não sei os resultados e se você ficou sabendo, mas acho que é um exemplo. Né? Um piloto, né? Os senhores pensam a respeito Então vamos, 2 minutos então cada um, e a gente encerra depois com os comentários finais de cada chapa. Tudo pode ser? Nós começamos? Pode. Pela sequência? Pela sequência, sim, as 2 minutos. Então, videoaulas é um conceito interessante, mas é muito pouco. Pode ter uma ou outra disciplina, um ou outro assunto que pode ser tratado com videoaulas. Eu conheço o exemplo da Khan Academy, por exemplo, que é bastante comum. Tem ótimas videoaulas na internet. Mas apenas videoaula não esgota todo o potencial do ensino à distância e de novas tecnologias educacionais. Então, no nosso programa de gestão, nós temos a proposta de criação de um núcleo de tecnologias educacionais, NTE, que vai estudar e implementar novas tecnologias que incluem as videoaulas, mas vão a outras formas, o uso de mídias sociais, por exemplo. Mídias sociais permitem possibilidades de aprendizagem que vão muito além da videoaula e outras tecnologias que hoje ainda nem imaginamos. Então, a videoaula é um elemento disso, mas eu não acho que sozinho resolve o problema. Faz parte de um apoio. É um apoio. Já passamos para vocês. Como o professor Klaus disse, as videoaulas são uma das coisas da área de tecnologia de ensino à distância. Você citou PI, lembrando que PI foi uma iniciativa dos professores do CNCC, a professora Edson, a professora Itânia e a professora Juliana, que tiveram essa iniciativa porque essa gestão ela compra essas tecnologias de ensino à distância. Eu acho que houve um amadurecimento e aí, depois de muitos custos, a gente conseguiu implantar essa mentalidade de que as tecnologias de ensino à distância vieram para ficar. E aí a gente conseguiu, a muito custo, implantar esse projeto PI, né, através das iniciativas praticamente quase pessoais da professora Edson, que acabou de sair, e da professora Itana e da professora Juliana. Eu acho que essa é uma das técnicas para a gente melhorar a questão do ensino. A questão de usar toda essa questão de tecnologia de ensino à distância, né, que praticamente hoje ela começou no CNCC e a grande maioria ainda está centralizada ali no CNCC, essas iniciativas, né, a questão da UAB, que hoje a gente conseguiu fazer com que a UFABC tomasse para si essa responsabilidade, mas olha que foi duro. Eu participei desse processo para tentar convencer as pessoas. Mas nós não temos nenhum curso de graduação, nós temos 2 cursos de especialização usando o ensino à distância. E a nossa proposta é que, pelo menos as pessoas que já passaram uma vez na disciplina e foram reprovadas, que a gente utilize todas essas tecnologias para que os alunos não precisem voltar para a sala de aula de novo.
Sabe, eles podem usar todas essas tecnologias para poderem refazerem a disciplina na sua casa, na hora que for mais conveniente, e usando não só a questão de videoaula, mas toda a questão da interação entre o docente e o aluno através dessas tecnologias. Então a gente é totalmente a favor de implementar esse sistema que é mais do que videoaulas, como é todo um sistema de tecnologia de ensino à distância. Acabou. Agora a gente parte então para os comentários finais de cada chapa. Professor Valdeci já abriu, vocês encerram, vocês podem fazer. Acho que pela lógica eu passo para eles. Eu gostaria de dizer que a nossa proposta, né, ela vai ao encontro de toda essa questão do ensino, né? Nós sabemos que eu, por exemplo, eu vim para a UFABC para implementar esse novo projeto pedagógico na área de graduação. Participei da implementação de todas as coisas que aconteceram na área de graduação. O professor Peluso, depois ele pode falar da questão dele da licenciatura em filosofia e tudo, mas eu acho que fica claro a partir do histórico, né? É só vocês analisarem então o histórico das pessoas e ver as pessoas que realmente estão preocupadas com essa questão do ensino, né? Então, eu não vou aqui fazer outras demandas nem nada, mas eu acho que é natural a nossa candidatura se preocupar com essa questão de ensino, porque nós sempre estivemos envolvidos com essa questão do ensino. Então, não teria porquê, a partir do momento que a gente assumir essa gestão, a gente esquecer o nosso passado. Não, pelo contrário, nós vamos implementar aquilo que a gente, ao longo do nosso passado, a gente tentou implementar e está tentando melhorar a cada dia. Então, o compromisso que eu assumo aqui, e fico contente de ter pessoas que estão interessadas nessa questão do ensino. Hoje em dia é difícil ter pessoas na idade de vocês preocupados com essa questão do ensino, então fico contente de estar aqui vendo vocês preocupados com isso. Mas eu acho que o nosso comprometimento maior com a questão do ensino é o nosso passado. E o nosso passado mostra que a gente está totalmente comprometido com essa questão do ensino, né? Seja na graduação, seja na questão de apoiar o ensino básico, fundamental, em geral e médio. O senhor teve isso também? De fato, só para encerrar, né, enfim, a gente tem tido uma atuação bastante assim, direta nessa questão do ensino, particularmente da graduação. Aí eu queria lembrar, já foi lembrado aqui nesse encontro, né, que sem a infraestrutura, quer dizer, eu, por exemplo, sou docente de um dos cursos que a UFABC tem à distância, né? Então, tem uma disciplina que sou eu que ministro. E a gente percebe toda a dificuldade, quer dizer, apesar dessa, que pese a dificuldade criada por essa resistência a qual o professor Valdeci fez referência, foi muito difícil convencer a administração da universidade que, enfim, a utilização dessas tecnologias é relevante, é importante, tem todo um papel que ela pode produzir, particularmente nas graduações, né, que praticamente é uma ferramenta hoje insubstituível. Nós temos que trabalhar com classes muito grandes e seguramente as ferramentas eletrônicas são um recurso que pode ajudar bastante. Então, sem esse empenho da administração, a graduação de uma maneira geral fica emperrada, ela não, enfim, você não vai ter uma graduação de qualidade se não houver, de fato, todo um cuidado da administração, especialmente dedicado a esse cuidado à área da atividade de graduação, atividade de ensino e particularmente da graduação. Obrigado, Bom, eu queria também colocar o nosso histórico, a nossa vivência, né? Em muitos momentos não com o ensino, mas sempre, a vida toda com a educação, como colocado conceitualmente a visão. Podemos reduzir esse conceito, a educação, que ela não acontece só dentro da sala de aula. Aliás, me parece que ela acontece mais fora da sala de aula. E sobre esse aspecto, sem dúvida nenhuma, a
a discussão sobre a educação e as propostas passam justamente por descentralizar a administração e desburocratizar a administração e dar suporte efetivamente às atividades fins da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Né? Na proposta do plano de ação, essas são ações. A questão das tecnologias de educação passam por, eu acho que, um aprimoramento, inclusive institucional, de onde localizar a Universidade Aberta do Brasil, que é uma iniciativa que já está em funcionamento já há bastante tempo, não agora, né, nos últimos 3 anos, mais ou menos 3 ou 4, e são então, o que precisa sim é a gente estar reestruturando e incorporando essas atividades, essas ações, né, efetivamente dando apoio para elas. Então, nessa perspectiva, o nosso trabalho vai ser de estar incrementando esses aspectos. Nós focamos muito dessa discussão que tivemos aqui em medidas práticas, locais e em grande parte paliativas, boas, mas paliativas. Novas tecnologias de ensino, incrementar licenciaturas, parcerias com as escolas, tudo isso tem que ser feito, deve ser feito, faz parte do nosso programa, mas é paliativo. Eu queria resgatar algo da minha fala inicial, algo que só a universidade faz, ou quase só a universidade faz, e que realmente tem um potencial de não ser paliativo, mas de resolver, que é estudar, pensar educação e fazer propostas de políticas públicas para melhorar a educação. Isso não resolve apenas um problema local em uma escola ou em outra escola, mas as novas estratégias para a educação no Brasil, as novas políticas para a educação no Brasil, elas são pensadas na universidade. E a universidade é um ambiente privilegiado para isso, e através desse pensamento nós vamos poder ir além de medidas paliativas e locais e realmente transformar o ensino. Essa é a missão da universidade, ao longo prazo, a maior contribuição que ela pode fazer ao longo prazo. Queria mais uma vez então agradecer às chapas pela possibilidade desse debate, agradecer ao público que, mesmo na pressa da divulgação que a gente confirmou só ontem o evento, pôde estar presente. A gente deve divulgar entre hoje e amanhã os vídeos nas redes,